Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Monteiro. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 14 e item 18. Nós estudamos na semana passada, Kardec ele faz uma comparação de que é como se nós funcionássemos como esponjas, né? Nós vamos assimilar essas correntes fluídicas salutares ou viciadas de acordo com o nosso próprio pensamento também, a nossa vontade, a nossa vibração, a nossa sintonia, o ambiente que nós estamos inseridos. E essa assimilação fluídica ela vai ser capitaneada pelo nosso perispírito e repassado ao nosso organismo físico. Da mesma maneira que nós também vamos doar o nosso fluido. Se a gente estiver ali com um fluido deletério, com um fluido viciado, a gente vai impregnar também pelo nosso pensamento. É porque o nosso pensamento é que ele vai dar qualidade ao nosso fluido. Se a gente tiver com um pensamento negativo, com amargura, com raiva, desejo de vingança e outros sentimentos menos confortáveis, a gente vai contribuir para um ambiente pesado, para um ambiente mais tenso. Então, continua aqui Kardec. Os meios onde predominam os maus espíritos são assim impregnados de maus fluidos. E aí a importância, digo eu agora, de nós sabermos os locais que nós estamos frequentando. Continua Kardec. Serão assim impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais. Por isso que ele diz que é uma esponja que vai absorver. Tal como se absorve os miasmas pestilenciais pelos poros do corpo. Da mesma forma que nós podemos assimilar uma sujeira, uma bactéria, seja lá o que for, pelo nosso organismo físico. O mesmo ocorre, agora já no item 19, em uma reunião de encarnados. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. O pensamento agindo sobre os fluidos, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, em realidade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, nós podemos imaginar aqui essa troca desse pensamento, essa reunião, esse foco de radiação de pensamentos diversos, como as diversas emissoras de televisão e de rádio que nós possuímos. Quantas emissoras, quantos sinais, canais televisivos nós possuímos e que há essa troca incessante dessa corrente, dessa onda sonora? Porque o nosso pensamento, ele funciona como se fosse uma onda sonora. Eu vou emitir esse pensamento daqui e quem estiver nessa faixa de vibração vai assimilar essa minha corrente do meu pensamento. Nas transmissões radiofônicas, televisivas, via de regra nós temos um aparelho receptor e da outra ponta existe um aparelho emissor dessa onda sonora, desse sinal. Nós temos aqui nas TVs a cabo o decoder, né, que vai receber esse sinal e vai transformar isso numa imagem para nós. Da mesma forma, as estações de rádio, as antenas, a Rádio Rio de Janeiro emite uma onda sonora
e você aí no seu receptor vai captar, ou seja, pela internet, ou seja, pelo seu smartphone, enfim, ou pelo seu radinho AM, você de alguma maneira vai captar o som da Rádio Rio de Janeiro. E essa forma de captação, ela depende exclusivamente de sintonia. Se nós não sintonizarmos lá no 1400 AM, a gente não vai receber o som da Rádio Rio de Janeiro. Precisa haver uma sintonia, um aparelho adequado e que ele permita que haja sintonia, que a gente consiga sintonizar no 1400 AM. Da mesma forma, os nossos pensamentos também, eles têm que estar de uma maneira adequada e condicionada para que a gente possa sintonizar outras correntes fluídicas salutares que vão promover saúde e ajuda para nós. É daí que o Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser e do Destino, As Potências da Alma, na terceira parte, item 24, esse livro é uma publicação do Centro Espírita Leon Denis, da editora Celde, e o Leon Denis, ele traz uma importância muito grande de nós fazermos a reforma do nosso caráter através da disciplina do nosso pensamento. Então, aqui o Kardec está falando dessa questão das ondas sonoras do nosso pensamento e a importância de nós impregnarmos uma vontade boa nesse pensamento. Ele vai surgir de uma vontade, ou boa ou ruim. O nosso esforço aqui, o nosso sacrifício é para que essa vontade seja boa, para que a gente possa sintonizar com bons espíritos. Então, aqui no livro As Potências, no capítulo sobre as potências da alma, no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, ele vai dizer que, com frequência, nós, encarnados ou desencarnados, concentramos os nossos pensamentos para conduzi-los pela vontade, é ela que vai conduzir os nossos pensamentos ao ideal sonhado. Meditemos sobre ele diariamente em uma hora escolhida, ou seja, esse nosso ideal. Então, de tanta gente pensar de uma forma positiva, isso em algum momento vai se acontecer. Então, ele continua dando um passo a passo aqui para que nós tenhamos essa possibilidade de condicionar esse pensamento para que a gente possa atingir aquele objetivo almejado. E o Leon Denis, ele vai falando sobre isso, ele diz até o momento que é mais propício, e a gente sabe que o momento é aquele mais adequado a nós, mas que a gente faça esse planejamento para meditar naquilo que a gente quer, para que a gente possa, através desse pensamento, de se esforçar naquilo ali, conseguir colocar em prática o que a gente pretende, o nosso objetivo e o nosso sonho. E aí ele vai encerrar, porque ele diz que através da prece e da meditação, a alma empreende mais facilmente sua impulsão a essas alturas. Então, se eu quero muito vencer um vício, se eu quero muito vencer uma paixão, se eu quero muito ter uma vida diferente para mim, eu vou ter que fazer esse esforço. Algumas pessoas já conseguem isso de uma forma mais fácil, mais tranquila. Mas, via de regra, nós vamos ter que nos esforçar para, nesse trabalho de meditação, de prece e de oração, a gente consiga ali condicionar o nosso pensamento, a nossa existência, numa prática mais adequada. E aí, Leon Denis vai finalizar esse item, o item 24, aliás, esse parágrafo aqui do item 24, dizendo: cada alma pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas paisagens mais encantadoras, e na casa mais pobre, na morada mais miserável, há janelas em direção a Deus e ao infinito.
Então, que frase interessante, né? Cada alma, cada espírito pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas passagens mais encantadoras. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o item 14 da obra A Gênese, os Fluidos. Então, continuando aqui, né? Kardec vai dizer no item 18 não, agora no item 19, em que ele diz que os pensamentos, né, que as assembleias é um foco de radiação de pensamentos diversos, e é importante quando nós estamos nessas assembleias, quando Kardec fala aqui de reunião de encarnados, não é basicamente uma reunião programada, um evento. Você pode estar reunido, e essa reunião física, né, não necessariamente ligada ali por alguma necessidade ou por algum pensamento, dentro de um ônibus, dentro do metrô, enfim, dentro de um coletivo. E qual vai ser ali a disciplina do seu pensamento? Como você vai condicionar o seu pensamento para que naquele ambiente você, além de emanar bons fluidos, você também vai entrar em sintonia com o benfeitor espiritual nesse sentido. Talvez isso possa ser aí interessante, né? Interessante a gente ter essa condição, ter essa informação. Então, é um foco de radiação dos pensamentos diversos. Continua Kardec, uma assembleia como uma orquestra, e aí a gente vai ter que ver, né, se eu estou sintonizado ou não naquela assembleia, naquela reunião, isso é importante. Um coro de pensamentos onde cada um emite a sua nota. Então, quem estiver desafinado vai realmente complicar a situação ali daquela assembleia, cuja impressão cada um recebe através do sentido espiritual, como num coro musical, em que cada um recebe a impressão dos seus sons através do sentido da audição. Entretanto, do mesmo modo que há irradiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também existem pensamentos harmoniosos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se o conjunto é discordante, a impressão é desagradável. Como realmente os exemplos que Kardec dá são brilhantíssimos, que ele vai dizer que isso é como se fosse uma orquestra sinfônica, em que cada pensamento ele pode simbolizar uma nota, um acorde, um instrumento, e aquele que estiver em desacordo, desafinado, ele vai causar um som ruim, e muitas vezes vai prejudicar até aquela apresentação. Da mesma forma, nós, com o nosso pensamento, funcionamos dessa maneira. Dessa maneira, assim, em relação à nossa existência, se nós ali estamos dentro de uma reunião, e aí nessa reunião, assim, nós vamos ter esses dois objetivos, né? Essas duas situações. Primeiro, que você está num ambiente ali público. Você não necessariamente está ligado àquelas pessoas ali para uma reunião, mas todos nós estamos trocando as impressões pelo pensamento. E dependendo de como estiver os nossos pensamentos, se nós estamos com aquele pensamento ali para colaborar naquele ambiente público, um pensamento pacificado, um ambiente controlado, um pensamento controlado, salutar, harmonioso. Então nós vamos emanar esses eflúvios, essa corrente fluídica, e vamos impregnar de saúde aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é perfeitamente possível, e os médiuns passistas, eles acabam atuando assim, dessa maneira, uma vontade de curar
aquela pessoa que está ali recebendo aquele passe, que muitas vezes nós não sabemos nem qual é a dificuldade dela, mas o médium está ali, naquela reunião, concentrado com aquela pessoa, para que ela possa receber as melhores energias possíveis e sair dali com as suas questões, se não resolvidas, mas bem encaminhadas, bem amparadas. E cada casa vai ter realmente a sua situação, mas então o médium está ali, preparado. Há uma entidade, um espírito desencarnado que está auxiliando ali aquele trabalho. Então ele vai pela vontade, naquela reunião, impregnar aquela pessoa de bons fluidos através do passe de cura para que ela possa se recuperar. E aí ele coloca, essa é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se dali reconfortado, uma vez que somos impregnados de eflúvios salutares. Então, vamos imaginar quando nós vamos realmente aos passes, nas reuniões públicas, o passe depois, se nós estivermos ali concentrados em quem vai dar o passe, quem vai ser a pessoa, tudo bonitinho, tudo direitinho, nós estamos colaborando para que aquele passista aquele passista possa promover aquele médium de passes, não de passista, senão a gente vai pensar em escola de samba, e é uma questão semântica, mas aquele médium que doa os seus fluidos, que faz a aplicação ali, ele vai estar colaborando através do seu pensamento, através da sua vontade, de ajudar, de curar. Da mesma forma que o paciente, aquela pessoa que estaria recebendo, ele também está focado na sua cura. Então, há uma corrente de ideias que facilitam com que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Então, amigo ouvinte, aqui no último parágrafo do item 29, Kardec ele vai dizer: esta é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se dali reconfortado, uma vez que somos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Então, Kardec, aqui no capítulo 14 da obra Gênese, em Os Fluidos, aqui no item 19, ele está encerrando aqui esse item 19, falando nesse primeiro momento desses ambientes em que nós nos sentimos à vontade, porque, via de regra, estamos ali reunidos com pessoas que nos são simpáticas, fazendo coisas que nos são agradáveis. E isso pode se dar em várias esferas da sociedade, nas religiões, nas profissões, no lazer, nos locais que nós gostamos de frequentar. Então, se aquela pessoa gosta de determinado tipo de atividade, ela vai se reunir com pessoas que têm esse mesmo gosto, esse mesmo tipo de lazer, que têm preferência por esse mesmo tipo de lazer, e, a partir daí, se reúnem e formam ali, naquele grupo, uma conexão, criam uma sintonia, uma vibração, de acordo ali com aquele gosto de cada uma. E é por isso que Kardec vai dizer que as pessoas acabam se sentindo à vontade neste ambiente. Então, é um grupo de coletivos em que, a partir do momento
em que eles se reúnem ali de acordo com a sua afinidade, esse grupo coletivo é como se ele formasse uma individualidade coletiva, porque apesar de serem várias pessoas que estão ali reunidas, essas pessoas estão reunidas pelo mesmo propósito, por um objetivo único, por uma afinidade que as unem, e por isso elas formam esse coletivo único, né? Tem esse mesmo propósito. Então, apesar de serem várias pessoas, eles acabam ali por formar uma única, como se fosse um único ente. Nós vemos isso também muito nas reuniões espíritas, que as pessoas ali estão reunidas, cada uma no seu propósito, né? Mas elas têm um objetivo central, um objetivo único. Toda vez que, por mais que várias pessoas estejam assim reunidas, elas acabam criando, estão ligadas pelo pensamento, se conectam pelo pensamento de acordo ali com a sua vontade e com o seu gosto, com a sua preferência naquela atividade. Vemos muito isso realmente, essa concentração, né? Nós vemos até nas reuniões mediúnicas, nas reuniões públicas das casas espíritas e das demais religiões também. Em contrapartida, já aqui no final do item, Kardec ele vai dizer que, desse modo, diz Kardec, também podemos explicar a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta em um meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam como que correntes de um ar nauseabundo. Então vamos imaginar que nós estamos em um local em que a gente não tem a menor afinidade com aquele ambiente, com o que ali está acontecendo, com o que as pessoas estão conversando ou fazendo. Então nós acabamos por bloquear as energias, por nos sentirmos mal, cria realmente o mal-estar, porque a gente não tem reciprocidade nenhuma de pensamento, de comportamento, de gesto, de relação, de união. Então a gente não forma, é como se a gente tivesse um estranho no ninho. Nós não estamos fazendo parte daquele grande coletivo, porque não temos um mínimo de afinidade ali com o que está acontecendo. E isso vai realmente nos dar um mal-estar, uma vontade, né? A ansiedade que Kardec coloca aqui é a vontade da gente sair daquele local. Então, isso acontece muitas vezes quando nós estamos num ambiente que, citamos aqui, por exemplo, um ambiente de lazer, né? Você está ali naquele ambiente, está tocando uma música que você não gosta, música alta, as pessoas estão conversando um assunto que você não tem o menor interesse naquilo, então aquilo cria uma repulsa. Você sente, nossa, não quero estar aqui, quero ir embora. É essa ansiedade que a gente sente, que Kardec se refere aqui. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes internautas, conseguimos agora chegar ao capítulo 11 desta obra, um capítulo no qual o nosso amado codificador Allan Kardec trata da proibição de evocar os mortos.
Até hoje, nós sabemos, correntes religiosas atribuem manifestações de espíritos exclusivamente a demônios. Bem, a primeira constatação é de que, então, se eles não negam a realidade das manifestações, porque acham que elas são dos demônios, então qual é a justificativa que dão para negarem ou para proibirem a evocação dos mortos? Ou seja, a de que são demônios e a de que Moisés a proibiu também. Tudo isto é uma brecha no edifício das linhas argumentativas, porque então eles todos admitem que há sim manifestações. Nós observamos aqui que os evangelhos nada dizem a esse respeito de forma muito direta. Não há como invocar os evangelhos para esse fim, embora Jesus tenha dito isto e consta lá dos Atos dos Apóstolos, que, como nós sabemos, integram o Novo Testamento. Só para nós aliviarmos aqui um pouco a nossa memória, vamos lembrar que a Bíblia é um conjunto de obras constituído pelo Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, pela nomenclatura do movimento interreligioso. Portanto, a Bíblia é constituída do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é uma forma popular da língua grega. Esses textos foram escritos em diversos lugares, por autores diferentes, e produzido esse conjunto de escritos em curto período de tempo, menos de um século, a rigor. Mas então, o que nos diz o Novo Testamento, ou os Atos que dizem os Atos dos Apóstolos e assim por diante? O koiné, portanto, foi a língua dos 4 evangelhos, e o Novo Testamento, a língua do cristão do Novo Testamento é o koiné, como dissemos, e nós temos então o Novo Testamento constituído de 4 evangelhos, um livro dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo e o Apocalipse de João. Esse é o Novo Testamento. São 2 epístolas de Pedro, 3 epístolas de João, uma epístola de Tiago, uma epístola de Judas e possivelmente uma de Paulo, aquela aos Hebreus, cuja autoria tem sido discutida. E atualmente poucos estudiosos atribuem a autoria a Paulo, principalmente considerando e analisando o estilo e o conteúdo. Portanto, esse conjunto de livros são a fonte da teologia cristã. E eles influenciaram a religião, a política, a filosofia e também a literatura, a arte e outros tipos além da literatura e também a música. As cartas de Paulo, todas elas aqui já descritas e já incluídas no Novo Testamento, elas são divididas em uma pessoal, escrita a Filemon, ou Filem, pastorais, que são 3, a primeira Timóteo, a segunda Timóteo e uma a Tito, e todas as outras são consideradas eclesiásticas. Mas então, voltando à questão dos demônios, aos quais são atribuídas todas as manifestações por diversas teologias, aqui o nosso Kardec trata da teologia que está exposta na pastoral do Monsenhor Gusset, e nós estamos estudando isso junto com Kardec. Os evangelhos nada dizem sobre evocação dos mortos, se são demônios, se não. Esta é a teologia católica vigente à época, e nós dizíamos que não há como invocar os evangelhos, mas Jesus tinha dito isso lá, como consta dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 2, nos itens 17 e 18, que integram o Novo Testamento, como nós já vimos, lá está dito: eu repartirei meu espírito por toda a carne.
vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Essa é uma afirmativa que está lá, também consta de Joel, mas com uma ligeira tradução aqui para o nosso, porque lá em Joel está dito servos e servas. Portanto, levantando a questão de que talvez fosse interessante somente para os escravos e as escravas dos homens. Mas as traduções mais recentes nos informam a esse respeito, que é exatamente o que está posto aqui como uma predição. Nós sabemos que o papel da mediunidade está voltado para as profecias, as predições, e também como uma misericórdia de Deus para nós trocarmos a dor pelo trabalho em benefício dos nossos irmãos. Então, aqui, quando ele diz, eu repartirei meu espírito por toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, evidentemente que aqui se trata de uma predição inequívoca. É a mediunidade disseminada em todas as idades, em ambos os sexos, sob todas as condições. E é uma predição, como está posto aqui no trabalho de codificação do nosso querido Allan Kardec, porque é a manifestação universal dos espíritos, e nesse particular nós todos estamos conferindo essa profecia, esta predição, porque foi exatamente o que aconteceu no alvorecer do Espiritismo, quando todos, evidentemente, profetizaram, ambos os sexos, jovens, as meninas jovens, trabalhando com a sua mediunidade, e, portanto, nesse particular está o Espiritismo consagrando, comprovando a predição de Jesus, como está, aliás, posto aqui no capítulo 11, no item número 1, no segundo parágrafo, em que o nosso Kardec transcreve uma parte da pastoral de Monsenhor Gusset. Não é permitido entreter relações com eles, com os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Morra de morte o homem ou a mulher, em quem houver o espírito pitônico, ou seja, de pitonisa, de adivinhação. E continua a transcrição de Kardec da pastoral de Monsenhor Gusset. Sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. E continua. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Nós vemos aqui que o Levítico e o Deuteronômio são livros do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. Nós vemos que há uma coerência no cumprimento da lei de Moisés, que deve ser cumprida em todos os pontos e não apenas no que diz respeito às evocações. Mas aqui vamos levantar outras questões
sob a luz do raciocínio de Kardec. Se alguns pontos da lei de Moisés estão hoje deslocados de nossa época e costumes em alguns casos, consequentemente, então, pode-se usar também esse argumento para a proibição da evocação dos mortos. Mas quais são os motivos dessa proibição? Moisés queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito. Lá, essas evocações estavam em uso e facilitavam abusos. Vamos sublinhar a palavra abusos. Kardec aqui também cita Isaías. O espírito do Egito se aniquilará de si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Disto infere-se, dizemos nós, que havia abusos, que estão aqui na constatação desse texto de Isaías. Então, qual era? Vamos contextualizar e meditar a respeito da orientação política da época. Para os israelitas, não fazerem alianças com nações estrangeiras, esse era um ponto. Consequentemente, então, Moisés devia inspirar os hebreus a uma aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo, chamado inimigo. Como justificar isto? Apresentando tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Então, a proibição de Moisés era justa. Por quê? O sentimento que inspirava a evocação dos mortos não eram o respeito, a afeição e a piedade para com eles, para com os mortos. Eram antes de tudo, a curiosidade e uma espécie de recurso para adivinhações, como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Portanto, tudo isso era objeto de negócio. E nesse particular, Moisés não conseguiu desentranhar tais hábitos do conjunto de hábitos populares. Vamos ver o que disse naturalmente com acerto Isaías, quando ele assinalou: quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei: não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos? Está no capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Agora também Isaías, mas já em outro capítulo. E também vamos seguindo aqui numa outra citação, que é exatamente a que segue. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos. Eles tornaram-se como a palha e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes
que convosco trafigam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Nós estamos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e vocês, queridos internautas e queridos ouvintes, estudando O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. E segue, então, essa citação que faz o nosso querido Kardec, dizendo que neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da Virgem filha de Babilônia, filha de Caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. É a observação de Kardec, e nós agora vamos seguindo na citação que Kardec faz desse texto. Vinde aqui vós outros, filhos de uma goureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça? Vós que procurais conforto em vossos deuses, debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros? Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Isto prova que nessa época as evocações eram para a adivinhação e para o comércio, e, portanto, se associavam às práticas da magia, do sortilégio e de sacrifícios humanos, como está claramente aqui dito. Obviamente, Deus abomina tais coisas e, portanto, a conclusão é de que Moisés estava, sim, certo. O povo de Moisés não se atemorizaria com penas meramente disciplinares, dado o estado da humanidade naquela época. Moisés não podia fazer como hoje nós fazemos e graduar a penalidade, como se faz em nossos dias. Nós até dizemos, é um termo jurídico, nós dizemos que os juízes procedem a uma dosimetria da pena, ou seja, avaliam a gravidade do ato, do crime, e então atribuem a pena que esteja em relação direta, justa, com a gravidade do ato cometido. Então, é nesse contexto que estas palavras provam claramente que nesse tempo havia, sim, esse tipo de comércio e adivinhações. Kardec nos adverte sobre uma outra questão, no seu raciocínio primoroso do ponto de vista filosófico e também científico. Ele diz que essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Os chamados mortos, que nós espíritas sabemos que continuam muito bem vivos. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos e álgures, para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade, nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se
aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque o é, a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Por que não se pode estender a proibição de Moisés aos atos praticados pelos médiuns, na prática sacrossanta da mediunidade desinteressada em nome de Jesus? Simplesmente porque nós não fazemos tráfico de influência, não recebemos nenhuma vantagem pelo exercício da mediunidade, porque não fazemos adivinhações, não fazemos predições da vida da pessoa, se vai ou não vai casar e assim subsequentemente. Então é nesse contexto que Kardec faz essa contra-argumentação à proibição por Moisés, que está estampada na Pastoral de Monsenhor Gusset. Diz Kardec: se os que clamam injustamente contra os espíritos e contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nos princípios do espiritismo com o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Portanto, essa proibição de Moisés procedia e ainda hoje procede. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Ainda há pouco nós falávamos sobre o perfil dos homens daquela época. Esta pena, ao demais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher nos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a pena como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele a prescrevia. Por que então reviver com tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse dos bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Essa é uma transcrição que faz o nosso amado codificador Allan Kardec em Deuteronômio, a respeito de situações que ainda hoje prevalecem em alguns ambientes religiosos, mas a intenção era justamente condenar a mediunidade e, portanto, destacaram muito favoravelmente para os seus intentos esta única parte da proibição de Moisés contra as evocações, porque queriam contradizer, aniquilar, desqualificar, desmentir a mediunidade que o Espiritismo vinha trazer com luzes maravilhosas vindas do alto. Lembrando que, nesse particular, hoje estudamos, e ao longo do tempo isso também já se foi desvanecendo, porque, lembrando uma frase de Sêneca, o tempo revela a verdade. E a verdade que foi trazida por Jesus em nome de Deus e os espíritos superiores
para todos nós ao longo dos tempos e para Kardec em particular, para a constituição do Espiritismo, a terceira revelação, nós, em agradecimento, em profunda gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda e a Maria, nesse agradecimento, nós buscamos a paz e a luz, descendo agora sobre nossas mentes e corações. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.